eu trabalhava nessa empresa, e aí depois de 7 anos, aí veio a pandemia, e aí as coisas apertou, e eu fui atrás do saque aniversário. Então, chegando lá, tirando o extrato, não tinha depósito nenhum, só tinha mesmo a matrícula, feito o primeiro depósito. E aí, então, eu cheguei nos patrões, conversei com eles, falei, olha, isso não está certo, não pode acontecer. Aí eles disseram para mim, caso um dia você queira sair, a gente acerta. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. Vocês teriam que estar depositando, porque vem descontando em folha. Aí eles pegou e falou para mim, então vai atrás do seu direito. Se você quer os direitos, denuncia nós. Oneide entrou com um processo pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, o que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho. Mas a ação não terminou aí. Sem o pagamento do valor definido em juízo, o caso foi parar na Semana Nacional da Execução Trabalhista. A gente estava tendo as audiências e nas audiências eles não compareciam. Teve audiência online, eles também não compareciam. Aí na última, que foi a semana, né, da execução, aí eles resolveram aparecer. Aí foi onde teve o acordo, aí deu esse parcelamento e eu estou recebendo até hoje. Todo mês é certinho, graças à justiça, porque se não fosse... A primeira Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorreu em 2011. Isso foi criado ainda na gestão do saudoso ministro, né? De fato, o ministro João Orestes Davazen, que naturalmente tinha uma visão de que precisava haver uma maior concretude daquilo que fora decidido. Porque, e ele dizia mais ou menos assim, que não entregar o bem, não é, ou não satisfazer aquilo que a sentença condenou, é negar, é desacreditar o próprio Poder Judiciário, não é, a própria Justiça. A iniciativa começou com uma ideia de dedicar uma semana por ano para que fossem priorizados os processos de execução em todas as etapas do primeiro, segundo e terceiro graus. Priorização, por exemplo, de julgamentos na primeira instância, na segunda instância e também no TST. E para viabilizar, muitas vezes, tentativas de conciliação na fase de execução para com a atuação dos magistrados. Para que a Semana Nacional da Execução Trabalhista saísse do papel, foi criada a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, a CENET. O que começou com um órgão encarregado de coordenar apenas a semana, se tornou algo muito maior, como eu disse, porque hoje a comissão tem essa responsabilidade de definir, por exemplo, qual é a meta do próximo ano, de cada ano a ser atingida, quais ferramentas podem ser desenvolvidas, ferramentas tecnológicas, identificar eventualmente iniciativas boas, que nós chamamos de boas práticas, em determinado tribunal, e replicá-la pelos 24 outros tribunais, disseminar boas práticas, coordenar boas práticas, fazer convênios. Eu, na academia, estava estudando a execução. Como minha tese de doutorado é sobre a efetividade da execução, preocupado com esse tema por conta do meu trabalho no tribunal, e me identifiquei muito com a iniciativa do tribunal, e por isso me foi muito gratificante participar, de preocupar-se com a importância da execução. Nós não tínhamos nada naquela ocasião, nada. Eu tive a honra de ser chamado pelo ministro Barros Levenhagen para presidir uma das primeiras comissões de efetividade da execução. Eu fiquei de 2014 a 2016. Foi um período muito rico, a gente estava bastante imbuído para que a execução fosse trazida à luz, trazida ao centro dos debates. Eu me lembro até hoje, o primeiro dia, a primeira reunião que nós tivemos com o ministro Levenhagen, todos bastante ansiosos, eu e os 5 colegas que me acompanhavam das diversas regiões do Brasil, e nós levamos uma folha com 10 itens, com 10 sugestões. As propostas incluíam seminários e convênios para adesão ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, criado pelo Ministério Público Federal. Além disso, diversas plataformas passaram a ser utilizadas para a localização de valores e bens de devedores.
Logo após estudar o caso, as equipes partem, por exemplo, para o Sisbajude, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. A gente faz o protocolamento da ordem de bloqueio de valores em contas bancárias, de modo que se tiver algum recurso ali, a gente consegue bloquear e aí dá prosseguimento à execução. Temos também sistemas que nos levam a veículos, tais como o Renajude, de certo modo o Infoseg. Além disso, para encontrar imóveis, nós utilizamos o Serpjude, bem como o Penhor Online, dentre outras ferramentas que direto ou indiretamente nos levam a imóveis. Vamos tentar entender uma possível blindagem patrimonial, uma confusão patrimonial, que nos leve a outros responsáveis pelaquela dívida. E aí, desse modo, nós vamos utilizar ferramentas tais como o SEISEC, para identificar procurações, escrituras. Nós vamos utilizar o Snipe para ver a relação societária, alguns vínculos que levam com outras pessoas em outras empresas. Com o passar dos anos, a tecnologia se desenvolveu como aliada na execução trabalhista. Nós, ao longo desses 15 anos, fomos ganhando em escala, não só de resultados, mas de pessoas atendidas, principalmente em razão desse processo de utilização tecnológica das ferramentas necessárias ao desenvolvimento regular das execuções. Então, hoje nós contamos com diversos sistemas de BI, de Business Intelligence, que cada tribunal tem o seu próprio. Inicialmente vinham com tabelas do Excel. Então a gente pegava, compilava aquilo, fazia um resumo no Excel e gerava 2 relatórios, um de manhã, ao final da manhã e ao final da noite, que eram encaminhados para a presidência do tribunal. Depois a gente preencheu um DOD, a oficialização de demanda, para a criação de um sistema, para que os TRTs durante a semana pudessem entrar ali e preencher seus dados e a gente automaticamente pegar. Então não tinha que ficar esperando a remessa de vários arquivos de Excel. Já foi um ganho enorme. A gente vai pegar todos os dados que a estratégia levantou, hoje em dia foi desenvolvido até um painel para isso, vai trazer esses dados para esse painel e aí a gente vai ranquear tanto os tribunais como as varas do trabalho, os Sejuscs e outras unidades para esse prêmio da Semana Nacional da Execução. Entre 2023 e 2024, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do TST e do CSJT assumiu a coleta de dados. Houve uma necessidade de uma análise de dados mais criteriosa e achamos por bem que a área de estatística pudesse nos apoiar nesse trabalho. Já há alguns anos a CEGEST vem apoiando a Comissão Nacional de Execução, nessa semana, com a coleta de dados de todas as unidades judiciárias da Justiça do Trabalho, seja de varas do trabalho, seja de Sejuscs. Até o ano passado, nós expunhamos esses resultados diariamente num painel chamado Executômetro. A ferramenta mostra dados como valores executados, acordos homologados e pessoas atendidas. Nós desenvolvemos a cada Semana Nacional de Execução, a cada ano, um formulário, como se fosse um sistema, onde as unidades da Justiça do Trabalho diariamente alimentam alguns dados da execução que não são disponibilizados, que não são armazenados em nenhum sistema informatizado na Justiça do Trabalho ainda. Além disso, nós também recebemos alguns relatórios que são extraídos pelos tribunais do PJE, do Siscom-DJ, do CIF, que são sistemas de integração com os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para a emissão e pagamento dos alvarás. Apesar da gente ter um processo automatizado de leitura desses dados, leitura dessas planilhas e leitura dos relatórios que nós recebemos, ao identificar neste processo automatizado qualquer problema, a gente vai listando esses problemas e temos que avaliar um a um. Durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, são realizados em todo o país audiências de conciliação, pesquisas patrimoniais, leilões de bens penhorados, entre outras ações. Costuma haver palestras de alta magnitude, de alta envergadura, concentração de leilões para racionalizar as praças e leilões de bens.
penhorados, iniciativas também de chamar grandes devedores, a gestão de grandes passivos trabalhistas, por que não também entidades públicas envolvidas, prefeituras, autarquias que possam também colaborar nesse sentido. Mas é evidente que a face mais visível das semanas de execução acabam sendo os multirões, que são feitos em numerosos fóruns trabalhistas espalhados pelo Brasil, dos maiores aos menores. Qualquer pessoa interessada em tentar um acordo pode e deve fazer contato com a Justiça do Trabalho. Gestora jurídica da Liga Alagoana contra a Tuberculose, que administra um hospital, a advogada Socorro Vaz já fechou 50 acordos de execução em um dia. A Liga Alagoana ela é uma instituição filantrópica, tá? E ela sobrevive com 90% de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde. E não é fácil para qualquer entidade sobreviver com passivo trabalhista. Como também a gente sabe que o empregado ele tem um direito subjetivo de ir para a justiça sempre que ele achar que seus direitos foram violados. E esse passivo, se a gente não cuidar dele, ele cresce. E aí ele fica insustentável. Nos últimos 2 anos, nós fizemos mais de 300 acordos. Tá? Houve dias que a gente fechou 50 acordos, houve dias que a gente fechou 40. Uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, transformou a vida da entidade. O Tribunal Regional do Trabalho aqui, ele baixou uma resolução administrativa em comum acordo com o hospital, onde ele possibilitou que o hospital todo mês deposita uma quantia X na conta do tribunal e esse dinheiro vai ficando lá reservado para a gente conciliar processos na semana da execução. Teve um dia que o nosso passivo estava 7 milhões. Hoje o nosso passivo não chega a 500 mil. Eu saí de lá com a alma aliviada. A gente teve a liberação da certidão negativa do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. A cultura da conciliação é uma história do próprio Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho. Isso se dá em que elas resolvam com a mediação de um juiz. Então, essa mediação do juiz facilitará o encontro. E esse encontro para que as partes possam alcançar o resultado que é o mais efetivo, o mais legítimo, e os resultados são fantásticos nessa realização, inclusive com relação à fase de execução. São 15 anos de história. A Semana Nacional da Execução Trabalhista transformou milhões em bilhões de reais movimentados. Na primeira semana, nós movimentamos 120 milhões de reais. Na última, ano passado, 6,5 bilhões de reais. Foi a edição com o maior volume de recursos. Os números só crescem. Os valores são corrigidos pelo IPCA. Acordos significativos marcaram essa longa trajetória. A comissão ela tem um papel institucional muito importante nessas políticas judiciárias de efetividade da execução. Então, nós procuramos promover esses encontros periódicos, né? Organizamos anualmente um seminário que discute os principais temas, as principais questões de execução e também fazemos essa troca, né, de experiências. Além disso, a comissão ela organiza projetos de cunho nacional em aplicações locais, como atualmente nós estamos aplicando nos 24 tribunais o projeto efetivo, que trata da identificação das razões da tramitação de processos muito antigos, ainda na fase de cumprimento de sentença, processos com 20 anos, 30 anos, 40 anos. Um dos pontos que a comissão evoluiu, aliás, incorporou a sua realidade, a realidade da semana de execução, era a premiação dos tribunais, de acordo com o respectivo porte,
que tiveram, na semana de cada ano, o melhor desempenho. Então, os tribunais eram agrupados conforme os portes, pequeno, médio e grande portes, e dentro de cada segmento desses eram classificados os primeiros, segundo e terceiro lugares tribunais, né? Como uma forma de estimular a participação. As últimas 2 edições, portanto, isso começou há 3 anos atrás, nós premiamos as varas, as unidades de primeiro grau, também agrupadas de acordo com o porte, e esse porte não se vincula ao tamanho do tribunal. E o prêmio é vir ao Tribunal Superior do Trabalho, vir ao Conselho Superior, participar daquele seminário que eu referi há pouco, o Seminário Nacional de Execução, e receber perante o Conselho Superior, perante os colegas desembargadores dos tribunais e perante, claro, os magistrados do Brasil inteiro que participam desse evento, um certificado de premiação pelo desempenho alcançado durante a semana no ano anterior. É importante que a instituição a qual você pertence olhe para você, te veja, né? Não só te cobre, mas principalmente te reconheça quando você realmente desenvolveu um bom trabalho. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o CEJUSC, também é peça fundamental na Semana Nacional da Execução Trabalhista. Permitiu que os resultados sejam expressivos, porque o CEJUSC, de fato, é um órgão encarregado de promover a estratégia de conciliação e também se unem à comissão para, na semana de conciliação, de execução, priorizar os processos na fase de execução. Uma outra iniciativa também importante foi a criação dos núcleos de pesquisa patrimonial, que é, digamos assim, o órgão encarregado de fazer a pesquisa patrimonial, mas com uma estratégia voltada para ocultação, identificação de patrimônio oculto ou lavagem de dinheiro. A 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista será realizada entre os dias 15 e 19 de setembro com o tema 15 anos de transformação, a justiça que faz acontecer. Com o slogan Execução que transforma, a justiça que realiza, a campanha de 2025 também celebra os avanços institucionais e o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da dignidade, da cidadania e da justiça social. A nossa expectativa é ser a melhor possível, exatamente porque nós temos aí os 24 tribunais participando de forma bastante significativa. Os 15 anos, ela é muito simbólica e a gente pensava exatamente isso. Os 15 anos representam um processo de amadurecimento, né? De consolidação mesmo de uma ação e que hoje já está não só no calendário formal, mas as unidades já trabalham, já pensam, elas já se organizam em função disso, elas já perceberam a importância do engajamento, dos resultados para as pessoas. O desafio da execução tem sido se aprimorar e sempre acompanhar a tecnologia, adotar novas ferramentas para a busca do cumprimento das obrigações. Porque, infelizmente, as formas de ocultação de patrimônio, elas também se aprimoram a cada dia. A Semana Nacional da Execução Trabalhista também contribui para que tribunais regionais criem espaços exclusivos para o tema. Eu gostaria de mencionar, principalmente nesses 15 anos, né, da Semana da Efetividade de Execução, como tem sido, os movimentos e as ações têm sido exitosas. E outras práticas também, por exemplo, a criação das centrais de execução ou das secretarias de execução nos tribunais foi uma ação, uma ação muito eficiente. São ambientes, né, espaços totalmente voltados para a efetividade de execução, integrados por núcleo de pesquisa patrimonial e com a utilização de várias ferramentas que possibilitam a execução das execuções, reunindo aquelas execuções com grandes devedores, grande número de ações, né? Se você fosse credor nos anos 90 e me indicasse a conta de um devedor, eu mandava um oficial de justiça com um mandado escrito para a agência bancária em que você identificou que o seu devedor tem conta. É claro, né? Eu estou falando de experiência vivida, não de abstração, que o oficial de justiça chegava lá, encontrava o gerente e dizia assim, olha, o seu André tem aqui na conta, eu preciso penhorar dinheiro do seu André.
o gerente dizia, um minutinho, ia ali na ficha e falava, lamentavelmente não tem saldo. Né? Quando o oficial de justiça ia embora, ele ligava para o André e dizia, André, teve aqui um oficial de justiça, eu transferi o seu saldo para a conta de sua mulher ou do seu primo, e já vamos acertar isso e tal. Quer dizer, era impossível penhorar dinheiro na época dos anos 90. Hoje não, né? Hoje a gente tem um comando automático, que é feito a partir do Banco Central e não passa por pessoas, né? A intensificação de leilões unificados é uma grande marca. Isso impulsionou muitíssimo a execução e hoje é algo que a gente nem considera, porque é tão natural que seja assim, em todos os regionais se faz assim, mas é algo que eu me lembro na ocasião, gerou 2 frutos positivos. Aqui no território da Bahia, a gente tem polos especializados em execução que reúnem grupos de cidades, né? Os prazos são diferentes, até mesmo, geralmente, a administração pública está muito envolvida nos casos de responsabilidade subsidiária, né, como tomadores de serviço, e na hipótese de não pagamento pelo devedor principal, pela prestadora, no caso de o pagamento ser direcionado para a administração pública, aí tem os trâmites específicos, né, como precatório, que é bem mais demorado. Em que eu digo que há 2 tipos de empregadores. Aquele que tem vergonha de dever, mas que por algum insucesso a sua atividade econômica deve, e para isso a palavra tem que ser conciliação. Então, mas nós temos outro tipo de empregador, que é aquele que infelizmente se vale de artifícios judiciais, ou artifícios legais, melhor dizendo, para não pagar. É aquele que muitas vezes tripudia da ação da Justiça do Trabalho, aquele que entende que que a postura mais adequada para ele é retardar o andamento do processo. Para este devedor, a palavra é coerção, é força. É importante dizer que qualquer magistrado tem, pela Constituição, o poder de promover a execução de suas sentenças, né? A Semana Nacional da Execução Trabalhista vai além de contribuir para que trabalhadores recebam os valores devidos. Agora eu tenho paz, eu sei que eu não preciso estar correndo mais atrás de tanta dor de cabeça, porque eu tive um pouquinho de dor de cabeça, não vou negar não. Mas agora eu posso pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que a justiça foi feita. O que eu penso, né, dessa Semana Nacional, principalmente da execução, é que ela é um verdadeiro caminho de diálogo e de equilíbrio, porque através dessa semana, nessa semana, os conflitos eles são transformados em soluções viáveis, tanto para os empregadores quanto para os empregados. É o retrato da Justiça do Trabalho mais próxima da sociedade. Nós estamos aqui para cumprir essa missão, né? E é o que a gente realmente quer ver, né? A gente quer ver essa entrega da prestação jurisdicional, então é onde a gente vê o trabalho, o resultado do trabalho. É muito gratificante. É ter um judiciário cada vez mais em contato com a sociedade, da qual ele a qual é a destinatária da atividade do Poder Judiciário, e que ele possa prestar essa jurisdição com mais efetividade, com mais qualidade, em tempo razoável, solucionando os conflitos de interesse.